Alessio. Na verdade, eu ia perguntar justamente sobre a facetectomia. Enfim, a questão da relevância do estreitamento do forame acaba dependendo se vai fazer facetectomia ou não, e talvez isso influencie na capacidade de alterar a lordose. Mas achei muito interessante o modelo, mas provavelmente para estudo biomecânico, em cadáver, etc., a questão da facetectomia seja uma coisa interessante e diminui a relevância do estreitamento foraminal, né? Como eu disse, tem uma série de variáveis aí que não existem, né, como no modelo, mas pelo menos abre um questionamento e uma ideia para ser seguida. Na bancada, esse é o resultado, né? Com ligamento, com a textura óssea, com outras variáveis, a gente pode reproduzir. Infelizmente, é difícil hoje você obter segmento de cadáver para poder fazer esse tipo de estudo aqui no Brasil, né? Essa é a grande limitação. Mas estou procurando, se alguém conseguir, podemos ser parceiros na metodologia. Na verdade, está na mesma linha aqui, doutor Elton. Quando você faz um encurtamento posterior bilateral com o queijo anterior, no trabalho não entendi direito. Você fazia alguma coisa atrás, não? Não, atrás eu sempre fiz eu colocava o fio de Kirchner para medir a angulação. E por meio de uma pinça produzia a compressão máxima até o contato ósseo, né? Isso após a remoção das duas facetas. Quando você coloca o cage anterior, independente da altura, foi a posição que ocorreu maior fechamento do canal. Tá? E não aumentou a lordose fazendo isso? Aumenta a lordose. Só que o que aumenta mais é quando você coloca a posterior. Apesar de que o aumento da lordose foi uma tendência e não uma diferença estatística. Agora, a altura do forame houve diferença estatística. Obrigado. Acho que eu vou perguntar para você aqui do lado. Quando fazendo um TELIF para uma reoperação, o senhor entra pela linha média ou entra para mediano, mesmo que pela mesma cicatriz? Desvia a musculatura para ter um acesso lateral ou vai pela linha média mesmo? E por que não fazer uma via lateral ou anterior nesses casos? O Dr. Pimenta não está aqui para comentar. O Rodrigo está aqui. Yes. No, Hossan. Yeah, I don't do TELIF, so... No, Hossan. Yeah, okay. So the question was, why would I go posteriorly? No. The point is, when you're doing the TLIF in a reoperation, if you go through the midline or muscle sparing, transmuscular, intermuscular, or something like this. Sure, yeah, but I mean, the way I mostly do it through the midline, but I mean, I would buy very much going again like the Wiltsey type of approach where you go laterally. You can do that, but I'm not used to doing it. I actually go with the midline. Eu ia provocar o Dr. Pimenta porque, na minha opinião, pelo menos, seja por uma via lateral ou oblíqua, uma das melhores indicações que tem é pseudoartrose. Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa. O Dr. Pimenta fugiu. Com relação ao ganho de lordose em si, acho que essa resposta da facetectomia bilateral é interessante, mas provavelmente tem o efeito fulcro nesse ligamento longitudinal anterior. Então, no modelo anatômico, provavelmente a compressão acaba distraindo esse ligamento longitudinal anterior a um ponto em que no modelo real talvez isso não aconteça. Mas aqui aquela fita simulando ficava semi-íntegra, ela não foi removida, né? Veja bem, concordo, nós temos para extrapolar isso para o modelo biológico tem muita coisa, mas aquela fita simulando o ligamento longitudinal, no modelo ela ficava mantida, só removia o disco. O resultado realmente ele é surpreendente, por isso que eu acho que vale a pena a gente repetir e ver se é isso mesmo, né? E com relação à aplicação do TLIF especificamente, eu acho que depende muito da situação, né? Então, quando você faz um approach tipo Wiltsey, você acaba tendo uma limitação, muitas vezes por conta do processo espinhoso, né? O choque do processo espinhoso nessa restauração. Então, dependendo do objetivo, acho que a sua estratégia cirúrgica tem que ser moldada a isso. Para as pseudoartroses, eu ainda uso como preferência mudar a alternativa, né? Até pelo tamanho desse suporte e a capacidade de load sharing, né? Distribuição de carga. Eu penso que um cage em área ampla, com boa compressão, por teoria de Wolff mesmo, é o principal modelo de consolidação. Well, I think again, I'm not saying that the TLIF
is something that we should all do all the time. I think if you do lateral lumbars like 4 or 5 cases a week for the last 5 years, then you probably do them all the time or most of the time. But I still think that if you do TLIFs properly, I mean, I just said many of the things that your study have shown. I reminded ourselves with the original technique of Jürgen Harms when he used to use angled osteotomes to release it from the front. One other thing about the positioning, before I forget, is when you put your at first I use obliquely seated cages. I don't use these banana-shaped anterior replaced cages. So that, in a sense, prevents over-compression from behind. But even that, when we compress like 2 millimeters to make sure that the cage is in place, we commonly see foraminal stenosis happening, despite having a posterior block. The cage is long and it has got a posterior part. So yes, the compression will create lordosis, but it will also lead to foraminal narrowing, and very commonly we will need to do extensive decompression again to make sure that at the end of the surgery there is no foraminal stenosis. It's routine. We compress and we check the roots again. I don't know if that is what you do. Huh?